Sociedade do Consumo Pop, aqui é Pablo Peixoto e esse é mais uma coisa, onde falamos de novidades da cultura pop. E a novidade dessa semana é Stranger Things Parte 2, que é a continuação da bem-sucedida série da Netflix, que estreou ano passado, Stranger Things, com muito sucesso e muitas referências. Por muito tempo se especulou que uma segunda temporada de Stranger Things, mesmo depois que ela foi confirmada, seria uma história completamente diferente, seriam coisas estranhas acontecendo em outro lugar, com outros personagens, mas não, resolveram apostar na continuação da história, apesar de já ter deixado alguns traços ali de uma possível continuação na primeira temporada. A segunda temporada entrou pra valer, e foi a decisão mais acertada que tiveram. Stranger Things 2 é muito bom mesmo, e eu diria até melhor que a parte 1. Não por ela ser mais cinematográfica, mais efeitos especiais, mais sombria, mas sim pelos personagens. O segredo de Stranger Things não é mistério, não é o terror, não é a ambientação, não é efeito especial, e nem as referências. O segredo de Stranger Things são os personagens que você se identifica, com a sua infância, mesmo se você não viveu nos anos 80, são personagens que você quer saber quem são, quer saber mais sobre eles, e que você aprendeu a gostar deles. E quando eles voltam, eles já estão morando no seu coração. Outra coisa que me chama bastante atenção na série é a coisa mundana, a coisa prosaica, a vida familiar daqueles personagens. Eu acho a vida doméstica dos personagens muito mais interessante do que aquelas teorias da conspiração todas, e todas aquelas tramas mirabolantes, sobrenaturais. Isso é uma coisa que eu aprendi a gostar com o Chris Claremont, que escreveu durante muitos anos histórias dos X-Men, onde o importante não eram os superpoderes e as aventuras dos X-Men, e sim o relacionamento daqueles personagens tão diferentes. E é isso que me atrai também em Stranger Things. Outra coisa que eu gosto bastante são as referências históricas, que eu sou apaixonado por história, eu gosto de ver aqueles detalhes dos anos 80 aparecendo aqui e acolá. Cada cenário é um mundo de referências, um mundo de detalhes, de cuidados, de coisas simples, mas ao mesmo tempo cheio de significado daquela década, conhecida como a década perdida. Também politicamente é legal você reparar que estava no auge da eleição dos Estados Unidos, onde o Reagan foi presidente mais uma vez, que é legal você ver quais casas são republicanas, quais casas são democratas. As casas mais ricas tendem a ser mais republicanas, você vê aquelas plaquinhas na frente. E as casas mais modestas tendem a ser mais democratas. Isso é um toque muito especial da série. Como eu disse, tivemos evolução de alguns personagens, tirando o Mike, que é um personagem que não se desenvolveu tanto, ele ficou meio no banco para poder os outros aparecerem. Então tivemos Dustin brilhando, principalmente quando ele se relaciona com o Steve dando dicas pra ele de como chegar nas meninas, muitas dicas erradas, ou não tão erradas. E muito legal o relacionamento dos dois, o bromance dos dois. Lucas também crescendo, tomando espaço na trama, coisa que ele não teve na primeira temporada. Até mesmo o Will, que tende a ficar fora do ar de vez em quando em Stranger Things, tem esse momento de brilho. Aliás, é um dos melhores atores mirins da série, sem dúvida nenhuma. E ele faz um trabalho excepcional quando ele fica com as duas personalidades e também quando ele tem toda aquela coisa da possessão. Interessante também ver, né, Eleven, Jane, o desenvolvimento da personagem e a relação dela com Hopper, né, que acaba substituindo a menina pela filha dele, que ele não tem mais, e por outro lado ela encontrando nele uma relação com uma figura paterna que ela pode confiar, apesar de todos os conflitos de pai e filho adolescente. Já o Steve deixou definitivamente de ser um vilão para morar nos nossos corações. O cara realmente deu a volta por cima, ele foi projetado para ser um vilão, mas não deu, porque ele foi ganhando espaço, o carisma dele foi imenso, e ele virou um personagem essencial e muito querido na trama, com seu taco de beisebol cheio de pregos. Tanto é que tiveram que colocar um outro vilão, um outro bully na série, que é lá o Billy, né, que é o Power Ranger vermelho, que tá entregando um personagem muito legal. E aí foi muito interessante também como eles mostraram as motivações do personagem, por que ele é assim. Eu acho isso muito legal, apesar do Stranger Things lidar com estereótipos, com clichês dos anos 80 o tempo todo, traz sempre essa coisa que faz você pensar por que as pessoas são como elas são. Isso é foda. Além do Power Ranger vermelho, que me deixou assim, quê? É ele? O Paul Reiser também tá na série. Eu, a princípio, não reconheci. Eu tava vendo, aí a Isabela falou, é o cara do Mad About You? Eu falei, não, parece mais o Mel Brooks. Mas eu fui olhando, ela olhou no MDB, é ele. Eu falei, caraca, é ele, meu Deus. Muito bom também o personagem, um cara maligno, como eu falei, pessoas com motivações, com momentos de fraqueza, com momentos de valentia, com momentos humanos. E isso também é um ponto positivo para a série. Sean Astin, né, o Bob, Super Bob, que a gente também aprendeu a adorar, tiozão do pavê, não se deu tão bem na série, e num momento super triste, eu garanto que quebrou o coração de muita gente, ele nos deixa num momento de puro heroísmo e pura burrice, porque esqueceu a arma, derrubou a vassoura e parou de correr. Bob! Super Bob!
Não faça isso, seu burro! Homem tão inteligente, tão burro. Outra decisão muito bem acertada foi o Devorador de Mentes, que é um vilão que está lá, mas ao mesmo tempo não está lá, ele não tem fala, ele só aparece, ele é um mal encarnado, ele é uma ameaça constante. É uma coisa que o Ultron, eu queria que tivesse nos Vingadores Era de Ultron e não teve. Eles focaram muito mais no personagem físico do que na ameaça virtual, na ameaça constante, porque nós temos aparelhos eletrônicos em todos os lugares e todos podem ser a entidade Ultron. Isso não foi aproveitado no filme, como o Devorador de Mentes foi aproveitado em Stranger Things, como entidade que pode estar em todo lugar, que pode possuir qualquer pessoa. Isso é muito legal. Os Demodogs também são sensacionais. E o D'Artagnan, né, que é o Dart, que é o bichinho de estimação do Dustin, todo o crescimento dele, todo o relacionamento dele com o monstro, lembrou muito Gremlins, né, que é de 1984, que é o ano que se passa o filme. Aliás, 84 foi o ano. Tivemos um Tira da Pesada, tivemos Caça-Fantasmas, tivemos Karate Kid, Hora do Pesadelo, Footloose, Loucademia de Polícia, A Vingança dos Nerds, Exterminador do Futuro, cara, não para por aí. O Templo da Perdição também, a aventura de Indiana Jones, que aliás eu tenho certeza que inspirou uma certa cena da série. Aliás, falar em referências, inspirações, na primeira temporada o Will ele se comunica através das luzinhas, né? Agora ele faz um desenho constante, em várias páginas que se interligam e que também, eu não sei se é uma referência, se pode chamar de plágio, de um comercial japonês, que eu lembro que eu vi em 2003, que concorreu, ganhou, sei lá, o Leão de Ouro em Cannes, e na hora eu lembrei daquele comercial. Uma questão negativa que muita gente está reclamando é o episódio 7, é o episódio onde a 11, né, Eleven, ela sai completamente da história, a história pausa para contar a história lá dos Outsiders, uma espécie de The Warriors misturado com X-Men, que são os párias da sociedade que se juntam e tal, com uma missão, e a Eleven faz parte daquele grupo num tempo e depois volta, se desilude e tal, mas descobre um pouco mais sobre quem ela é. Esse episódio não tá agradando os fãs, tem muita gente reclamando um monte, por ser uma virada muito grande na história, uma pausa na história. Ainda bem que Stranger Things estão todos os episódios no ar, porque se tivesse que esperar uma semana depois daquele episódio, eu acho que o reiterismo seria bem maior. Tem muita gente falando que aquele episódio, na verdade, seria um spin-off, que a terceira temporada seria baseado naquilo ali. Seria tal da história dentro do mesmo universo, mas com outros personagens. Mas eu acho que depois do sucesso da temporada 2, eu acho bem difícil de seguirem com essa ideia. E no final, a Eleven, né, a 11 na dublagem brasileira, ela fecha o portal com seus poderes. Eu fico imaginando se não foram os poderes dela que abriram o portal em primeiro lugar. Então, se ela continuar usando os poderes no mundo real, ela vai abrir cada vez mais portais para o mundo invertido, e não ela como as outras experiências também. Pode ser um começo para a nova temporada? Finalmente, no mundo de pós-créditos, fomos brindados com um lindo epílogo, que é do baile, que todo mundo está comentando sobre a cena do baile, que é logo depois do fim da história, né? Realmente um epílogo onde a gente mostra os personagens, lá como é que acabaram, como é que a Eleven voltou, como é que ela vai se relacionar com os personagens. O Lucas e a Max, né, resolvem ficar juntos, e o Dustin tem uma cena muito triste, que ele fica sozinho. Quem nunca, hein, gente? Quem nunca ficou no cantinho do baile dançando com a vassoura? Pois é, eu também me identifiquei. Mesmo com aquele cabelo maravilhoso, não deu pra ele. Ainda bem que a Nancy salva o dia, a garota mais popular da escola resolve tirar o nosso amigo para dançar. Coisa que não acontece com muita frequência na vida real, mas lá funcionou muito bem, eu garanto que tocou o coração de muita gente. Então, por tudo isso, eu não acho que o episódio 7, apesar de realmente ter ficado estranho, não tira pontos de Stranger Things 2, adorei. Por isso eu vou dar aqui 5 laquês da Farrah Fawcett para Stranger Things 2. Se você quer saber mais sobre a série, depois de assistir Netflix, você vai ver que ele vai te indicar uma outra série, que é Beyond Stranger Things, além de Stranger Things, que são entrevistas com o elenco. E eu achei legal assistir antes de gravar esse vídeo, por isso que eu tô gravando domingo, tô gravando na segunda-feira. Me dediquei um pouquinho a aprender um pouco mais dos bastidores da série. E você? Tô curioso para saber o que você achou de Stranger Things 2. Você já viu tudo? Então escreve aqui embaixo os seus comentários e suas opiniões sobre essa nova série
da Netflix, que eu vou estar conversando com vocês ao vivo aqui embaixo. Não esquece também de dar uma olhada nas redes sociais do Quatro Coisas e seguir a gente em outros locais também, como por exemplo no Instagram do Quatro Coisas. E a gente se vê num outro vídeo com outro assunto da cultura pop. Tchau, tchau!